Muito bem, então boa tarde, Pedro, Gabriel, Rômulo, agradecer a presença de vocês. Só um minutinho aqui. Bem, então, como eu mencionei, hoje nós temos uma aula sobre o beta. Vou começar a compartilhar a tela. Somente o beta seria possível falar 5 aulas sobre esse tema, tá? De tão grande que ele é, de tão vasto que ele é, para nós definirmos o custo de capital próprio, tá? Então, é um tema complexo. Ainda bem que temos alguns interessados, né, em ganhar dinheiro aí, como os colegas, né, pleno sábado de tarde, 4 horas da tarde, interessados em calcular o valor de uma empresa, né? Então, vamos lá. Esse tema, como a gente já falou, ele tem por base o trabalho do Damodaran, lá da New York University, e só que além do trabalho dele, eu enriqueci com praticamente uma revisão geral sobre o que existe de beta utilizado no valuation, tá? Mas no da Moradan é o capítulo 8, tanto em português, na versão em português, quanto na versão em inglês. Aqui é a nossa literatura básica, né, sendo utilizada, e alguns links de acesso para aula adicional, né? Eu também incluí o livro do Asaf Neto, que também é um livro bem interessante, de análise. Ele faz algumas coisas que, que ele contribui, né, para a questão do conhecimento. Então, o beta. Essa imagem da Moradan mostra o quão vasto é a forma com a qual eu posso mensurar o risco, né, o quão arriscado é investir em um ativo, tá? Então, a gente quer saber esse famoso beta. Eu poderia simplesmente investir direto em títulos públicos, como aqui no Brasil, e eu não estaria correndo nesse risco de ativos, tá? A forma mais usual, aqui está sendo dividido praticamente em 4 quadrantes, ó. Então eu tenho um quadrante com risco contábil, um quadrante com risco intrínseco, um quadrante baseado em agnóstico, em valores agnósticos, e o que trata a moderna teoria do portfólio, tá? Que é o que mais vem sendo desenvolvido na literatura, principalmente a parte de APM, né? Asset Price Model, ou modelos multifatores, que eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Mas o mais consagrado é o modelo CAPM, Capital Asset Price Model, desenvolvido por Sharpe e Lintner em 1964 e 65, né? Os dois ganharam o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento desse trabalho, tá? Mas a gente poderia calcular o beta, o risco de mercado, de acordo com o lucro contábil. Nós vamos ter uma palhinha rápida sobre isso, calculando um beta de lucro contábil. Poderíamos usar índices de balanço, tá? Medidas de riscos compostas, como a análise quantitativa de preços e de índices. Betas implícitos estimados, ó, com o custo de capital próprio da empresa, né? Ou seja, eu estimar o valor exato ali da empresa, né? Ou do setor da empresa, com custos implícitos. E aí a gente também vai ver um pouco sobre isso com o beta bottom-up. Com base no custo da dívida, tá? Eu poderia calcular beta. Com base no modelo de variação de preço.
utilizando betas médios de setor também, que vai servir pelo bottom-up, a técnica bottom-up, e o APM, tá? Bom, começando pelo principal, que era o topo, esse primeiro, né? Que é o que mais nós vamos falar hoje o beta CAPM. O beta CAPM, ele se originou em 64, então o Lintner, e ele tem essa fórmula aqui, ó, que o retorno de um ativo, ele é função de um risco livre, mais um beta multiplicando um prêmio de risco. Essa diferença aqui, RM menos RF, é chamado de prêmio de risco de mercado. Então, daqui eu tenho uma equação linear, né? Muito difícil, que é uma equação de primeiro grau. O beta e o RF é o A, certo? Fazendo a analogia. Ou eu posso fazer o contrário, dizer que Y é igual a A mais XB, tá? E aí o meu B não é o beta, mas é o X, e ele ganha essa forma aqui do índice de Treynor, que é o RI menos RF sobre beta I, e vai ser essa fórmula aqui do Security Market Line, ó, em que eu estou relacionando o meu beta como se sendo uma variável X, tá? E o meu Y, aqui eu tenho X sendo o beta, e o Y sendo o meu retorno, né? Então, eu tenho que o Bzinho da equação linear vai ser aquela relação ali do meu retorno de mercado menos o retorno livre de risco sobre o cateto adjacente, né? Que é o valor do beta. Isso é chamado de índice de Treynor, tá? Outra forma é eu criar o capital market line, né? E aí eu relacionar risco ou desvio padrão, tá? E aí eu tenho esse cálculo do meu retorno do ativo menos a taxa livre de risco, relacionando o retorno com o desvio padrão. Aí o nome dado para essa linha aqui, né? Relacionando risco e desvio padrão é capital market line, que é diferente daquela lá de cima, tá? Deixa eu só aceitar quem está pedindo para entrar aqui. Então, seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado, Alexandre. São duas formas da gente apresentar, tá? Bom, essa imagem, ela representa, então, dados reais. Eu tenho aqui empresas do mercado americano com a Capital Market Line e a Security Market Line, né? Percebam onde estão as empresas aqui, né? A GE, IBM, a Disney, McDonald's, ou na forma do Capital Market Line, né? E aqui está o meu ponto de minha taxa livre de risco. E essa linha é o Y igual a A mais BX, né? De acordo com o Sharp. E vai me gerar uma fronteira eficiente. Para mim investir em ações, o retorno das ações, na média, aqui como vocês podem ver, ó, esse retorno do mercado, né? Ele tem que ser maior do que minha taxa livre de risco. Eu tenho que ter aqui um R de mercado menos RF positivo, tá? Quando a gente está no mercado ascendente, o bearish, é isso que acontece. No mercado bullish, perdão, quando está ascendente, né? No mercado bearish, quando ele está descendente, vai acontecer de vez em ter essa forma, ela fica mais ou menos assim, tá? Em vez de ser de lado ou apontando para baixo, ela aponta para cima, essa curva de pontos que eu tenho, tá? Mas ainda assim ela tem que ser mais alta do que a minha taxa livre de risco. Se eu for colocar aqui o gráfico, aqui está o RF e aqui está o meu
RM, tá? O que acontece, por exemplo, no mercado brasileiro, eu tenho essa curva sendo dado como limite das relações das minhas empresas, as 400 empresas do Ibovespa, mas está aqui em cima o meu RF. Então, se eu for traçar a minha linha, ela tem uma inclinação negativa, em vez de ser positiva, né? Mostrando que o melhor investimento seria a taxa livre de risco, que é o caso dos títulos públicos, né, aqui no Brasil, tá? Bom, então o modelo básico, né, o padrão que a gente utiliza é esse modelo CAPM, que é uma regressão linear, que tem essa forma, tá? Em que A é a intersecção e B é a inclinação da regressão. Ele tem alguns problemas, esse modelo, que tem um alto erro padrão, tá? O erro padrão é dado pelo desvio padrão sobre o número de observações. Isso aqui é muito alto, tá? Ele também reflete o mix de negócio, ó, durante o período da regressão, tá? Não o mix atual. Então, a empresa ela pode ter sofrido um choque, como o caso do Covid, e aí olhar os dados passados não refletem o presente. E também ela reflete a alavancagem financeira média durante o período, em vez da atual. O que é alavancagem financeira? A empresa, ao longo do tempo, ela sempre esteve lá com nível de endividamento de 70%. E agora ela passa a ter um nível de endividamento de 20%. Bom, o meu beta já não é mais representativo, porque ele é representativo para uma dívida de 70 e não de 20. Tá? Então, esses são alguns problemas do modelo esse linear. Tá? Então, ele tem pontos críticos para mim determinar o beta. Primeiro, qual é o horizonte de tempo que eu vou usar? A gente vai encontrar muitas empresas que fazem esse trabalho periodicamente. Aliás, é o trabalho deles, né? 40 horas por semana acompanhando o mercado, tal como a Value Line, a Standard Poor's, a Bloomberg, né? As duas primeiras que eu mencionei, elas utilizam dados de 5 anos, enquanto a Bloomberg utiliza dados de 2 anos. E aí, qual é o melhor? Depende da premissa que a gente está adotando. Ó. O argumento, eu acho que tem mais alguém entrando aqui. O argumento, portanto, olá, José, é de que a empresa muda suas características de risco no longo prazo, como a questão de fusões e aquisições, né? E isso acaba alterando, então, todo o comportamento do beta, ele não sendo representativo da realidade, né? Então, aí a gente já tem dados divergentes se eu usar fontes diferentes, né? Um com beta de regressão de 5 anos, outro com de 2 anos. Outro ponto crítico é qual a periodicidade. Se eu vou usar dados intradiários, diários, semanais, mensais ou anuais, tá? E tem um problema. Então, se eu uso dados com muita frequência, eu tenho a vantagem de aumentar o número de observações na regressão, mas a, as tendências elas vão ser mais significativas. Como numa análise técnica, quem já fez ou tem alguma noção, sabe que eu posso mudar os gráficos, né? De 5 minutos para 1 hora, para diário, para semanal, para mensal. E às vezes você está numa tendência de alta no intraday, mas no semanal você está numa tendência de baixa. E esse mesmo problema ele vai acontecer com o beta, tá? Se a gente pegar a periodicidade muito pequena, né? Vamos falar. Uma dúvida, até eu estava vendo regressão linear no SPSS nessa última quarta, e a gente viu isso, que com muitas observações, praticamente todas as variáveis ficam estatisticamente significativas, mas algumas com um nível muito baixo, às vezes 0,0007. Qual seria o problema disso para a análise?
ela ser estatisticamente significativa, mas ter um fator de impacto muito baixo. Qual que é o problema disso? Vai ter questão de representatividade, né? Então, se você tiver um R ao quadrado muito baixo ali, ele não capta o mercado, né? O R seria uma medida ou coeficiente de determinação seria uma medida de exposição ao risco que você tem, né? E aí, no seu exemplo, você está falando do parâmetro, né? Se ele é significativo. Então, estatisticamente falando, né? Ele representa o dado. Mas nós temos o problema do erro padrão, que é o que eu estava colocando ali, né? Então, para modelos econométricos, eu fazer inferência sobre uma variável, se uma variável ela tem interferência em outra, às vezes eu posso ter um coeficiente de determinação bem baixo, e ainda assim a, a estatística T, né, ela ser significante, né, e aí eu poder fazer inferências. Mas como eu estou tentando trabalhar uma previsão, né, em previsão, daí, o que me interessa é ter um alto coeficiente de determinação. Tá? E óbvio que melhor se o beta ele for significativo, né? Então, eu estou usando a mesma ferramenta para propósitos diferentes. Né? Um é para fazer inferências se a variável x, que não é o beta aqui, né? Ela é significante, né? E outra é para fazer previsões, né? Então, a variável estatística que eu tenho que observar mais seria o coeficiente de determinação, o erro ao quadrado, também o intervalo de confiança, porque eu estou trabalhando com previsão, né? E previsão é uma coisa diferente do que fazer inferência estatística. Tá? Perfeito, Bom, obrigado. então, a Bloomberg, por exemplo, ela usa dados semanais para escapar dessas tendências menores, né, de negociação, tá? O problema é que a gente vê muita gente calculando beta, ou pega esses beta. Pega um beta semanal. Aí qual é a periodicidade que está os meus fluxos de caixa, meus balanços patrimoniais anual? Bom, todos vocês aqui, ou a grande maioria, já fez matemática financeira. Então, eu estou analisando um retorno que tem uma capitalização semanal aqui, para usar num fluxo de caixa, um retorno, que tem uma periodicidade anual. Então, eu já estou incorrendo num erro grave aí, né, de equivalência. Tá? Eu usar uma taxa ou uma correlação para um período menor e para um período maior. É como se eu pegasse uma inflação de um mês e dissesse que aquela inflação do mês ela foi a inflação do ano. Não, né? Nunca. Tá? Mas a gente vê muito trabalho, muita demonstração, que o pessoal pega o beta direto e aplica sem fazer uma análise adequada, né, de periodicidade. Outro problema crítico da questão do beta, tá, prática comum é usar índice de mercado onde a ação é negociada, como é o caso do Ibovespa, tá, o que não é uma boa alternativa, eu usar um índice local em um mercado emergente. Porque se a empresa, acontece muito em mercados emergentes, se eu ter uma só empresa ser muito representativa, como é a Petrobras, aqui no Brasil, né? Então, elas são autocorrelacionadas. Então, eu vou fazer o beta da Petrobras pelo Ibovespa, é quase que eu me olhar no espelho, né? Então, ela vai tender a ter um beta próximo de 1. E o contrário, as demais empresas, vou ter muita empresa que é muito pequena, e aí eu utilizar o beta o índice do mercado, ele vai me gerar uma flutuação, uma amplitude muito grande de variação do beta, né?
tanto para mais quanto para menos. Então, a literatura não aconselha usar, e aí a gente também enxerga muita gente tendo esse viés, né? Se alguém optar, eu já fiz também isso, se optar por usar um beta, ou melhor, uma métrica, um índice de mercado local do país, aí, obviamente, o melhor que a gente tem para o Brasil é o Ibovespa, né? Então, esses são pontos críticos, eu escolher o comprimento da minha série, 2 anos, 5 anos, né, 10 anos, se eu vou trabalhar com dados anuais, mensais, e qual vai ser o meu mercado de referência, né? Tá? Aqui o exemplo da Embraer, ó. A Embraer, ela opera no mercado nacional e também no mercado americano. E ela tem essa inclinação aqui, né? Aqui está como é calculado o retorno. Então, é o preço no período T, menos o preço no período defasado, mais os dividendos sobre o preço no período defasado. Tá? E está o beta puro calculado, o beta ajustado, que eu já vou explicar o que, que é. Tá? Tem o alfa, eu tenho y igual a alfa mais beta x, né? Tem o coeficiente de correlação e de determinação, né? Aqui, que é importante para nós, o erro padrão, certo? O erro do alfa, o erro do beta, a estatística T que o Rômulo aí destacou, né? E eu estou usando o Ibovespa. Então perceba que eu tenho uma inclinação. Aqui está meu beta. Deu 0,687. E se eu, em vez de usar o Ibovespa, eu usar o SPX Index, né? Tá? É a mesma Embraer, só que negociada nos Estados Unidos, né? Então, tendo o SP500 como variável X e Y a Embraer. Opa, olha quanto é que deu beta. 1,2. Deu 0,68 no cálculo anterior. Agora deu 1,2. Qual é o que vale? Né? Então, muda muito. E olha o coeficiente de determinação aqui, de correlação, subiu. Tá? Olha o T, teste T, bem mais representativo, com significância nível 0 aqui, ó, muito melhor do que o que foi utilizado com o anterior, né? E aí, qual é que é o certo, né, de utilizar? Outro problema o erro. Olha o tamanho do erro padrão, né, que eu tive aqui, o standard erro, 3,2. Então, eu posso fazer uma regressão e ela ficar bem bonitinha como esse aqui, ó, bem pertinho, bem justinho, né? Então, tem um reduzido erro padrão. Isso vai acontecer quando eu tenho um mercado, como é o caso da Nokia, que a Nokia representa 90% do mercado, tá? Holandês, né? E aí, então, qualquer outra empresa que eu pegue, ela vai ser praticamente um espelho, né? A Nokia do mercado, tá? E isso é um problema, porque não representa o real risco de mercado. Porque se alguém está investindo na Nokia, obviamente, é um investidor global que investe também em outros países, em outros setores. Tá? O que mostra o problema de eu utilizar uma proxy de mercado local, né? Tanto no caso da Nokia, como no exemplo anterior da Embraer. Né? Bom, o que é comum também fazer é correção do beta. Eu estimar ele para diferentes valores para tentar reduzir o erro, como nesse exemplo aqui, que eu estimo um beta com período defasado -1, um beta para o período presente, um beta com período adiantado, um à frente, sobre 1 mais 2 vezes a correlação, tá? Que é uma forma de correção do erro de estimação. Isso já é bastante antigo também, né? Lembrando que o modelo do Sharpe, ele é lá de 64, 65, Lintner,
Então, 12 anos depois, o pessoal já estava estudando, quebrando muita cabeça, querendo ganhar dinheiro naquela época, né? Não é só nós agora, tá? Então, isso já é bastante explorado. Mas a gente vê até hoje muita gente no mercado que é certificado, que está em grandes bancos, grandes agências, fazendo coisa errada, né? E aí acaba ah, errado de acordo com a ciência, né? E aí acaba fazendo recomendações equivocadas, né? Tá? Bom, como é que eu faço isso numa planilha em Excel, né? Tem algumas formas, como o uso de ferramentas gratuitas, que eu posso usar o Google, Google Excel, Google Planilhas, e aí ele tem esse comando aqui, Google Finance, tá? Que eu simplesmente boto lá qual é a proxy que eu quero. Aqui eu botei o exemplo Ibovespa, coloquei o exemplo da Gerdau, e eu coloco o período que eu quero, né? E aqui está os dados, né, que eu quero importar, sendo trazidos com esse comando. E ele simplesmente ele vai trazer, né, todos os dados, ó, de fechamento e semanal, ó, com intervalo semanal. No meu exemplo aqui, né? Pegando nesse exemplo 5 anos de dados, tá? Com dados semanais. Então, convergindo para o modo lá utilizado pelo Standard Poor's e pela Value Line, né, em vez do Bloomberg. Bom, aí no cálculo do beta, né, eu vou ter que calcular o retorno. Aqui tem o preço, né? O retorno vai ser o preço, por exemplo, eu pegar o preço do período 7 aqui, né? Que é o meu B7 menos B6 sobre, é, é, sobre B6. Então eu tenho o valor do R, tá? Esse é o preço de fechamento de mercado. Esse aqui é o IBOV. Aqui eu tenho GGBR4, tá? Depois eu vou resolver o problema de A mais BX. Eu tenho que conhecer, né? Eu posso fazer de forma pura, direta, dessa forma, a regressão, um pelo outro. O Y é o BBR, é o GBR, né? GGBR, ou a Gerdau, GGBR4. Então é o retorno da Gerdau igual a mais B, o retorno do Ibov, de forma direta, né? Se eu usar o CAPM, vai ser o retorno da Gerdau, vai ser a minha taxa livre de risco, mais o meu beta, o retorno do Ibov, menos o retorno livre de risco, tá? E o retorno livre de risco a gente aprendeu nas aulas passadas, então não vou nem comentar aqui, senão a gente perde tempo, tá? E aí nós vamos calcular o beta, tá? Que é o Bzinho. Então, o beta, ele tem essa cara aqui, que é a covariância sobre variância. O que é covariância? Eu pegar cada retorno do meu ativo I, que no caso era a, a Gerdau, nesse meu exemplo, né? Tá? Menos o meu retorno médio da Gerdau, e isso aqui multiplicado ao meu retorno no período I, no momento I, do IBOV, ou de mercado, né? Vou botar aqui IBOV, menos o retorno médio do IBOV. Isso aqui é o que vai no numerador. E no denominador, daí vai o retorno de mercado. Eu vou repetir isso aqui, né? Então é o meu R do IBOV menos o retorno médio do IBOV elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui é chamado de
covariância e variância, tá? Resultando no beta. Disso eu consigo extrair, ó. Se eu fizer direto, que nem eu mostrei, eu vou ter o meu alfa, né? Eu vou conseguir calcular o que se chama de alfa. Se eu utilizar o modelo CAPM, tá? Eu vou ter RF mais beta, RM menos RF. Como o RI é igual a RI, eu posso igualar as duas equações e a diferença do valor que eu achar a gente chama de alfa. E esse alfa, pelos bancos de investimento, os analistas de investimento, os grandes grupos de investimento, é um dos principais indicadores para mensurar se o cara é bom ou não em investimento, né? Que é o chamado alfa de Jensen. Então, se a ação apresentou desempenho superior ao esperado durante o período da regressão, né, ou inferior caso contrário. Então, se você montou uma cesta ou montou uma carteira de ações que teve um alfa, né, maior do que zero, pá, esse cara é bom. Isso significa que ele ganhou do mercado, não foi um acaso, tá? Então, o R ao quadrado, que eu havia comentado, ele representa o risco sistemático, né, ou o risco de exposição no mercado que a gente tem, o nível de risco de exposição de mercado. Quanto maior o R ao quadrado, maior é o risco sistemático que a gente tem. O intervalo de confiança, como a gente calcula, isso aqui é lá da estatística, né? Então, eu vou ter o meu beta amostral, vezes o meu Z estatístico, vezes o meu desvio padrão amostral, né? Isso aqui é o erro padrão, o S sobre raiz de N, tá? Eu tenho o ponto médio e o ponto mais alto. Então, tem intervalo de confiança para o meu cálculo de beta. Ele não é rígido, né? Ele é estatístico, tá? Conforme a gente está explanando. Bem, existem no mercado betas de serviço. Se vocês ligarem aí, como é que chamam, a Netflix e acessarem o Bloomberg, né? Ou quem tiver assinatura de televisão, né, fechada aí, tem o canal Bloomberg, que é 24 horas por dia, tem o portal, a página dele, o pessoal paga, né, é caro, muito mais caro que um Economática, mas eles calculam o beta ajustado de praticamente do que é empresa, né? Então tem um exército lá de gente, eles utilizam esse modelo aqui do Bloom e chamam isso de beta de serviço, tá? Ou beta ajustado, em que ele converge para um, né? Ele tá tentando dizer que no longo prazo, né, nenhuma empresa vai conseguir infinitamente ter lucro superior do que o mercado. Se ela fizer isso, ela quebra o mercado e vai deter toda a riqueza do mundo, né? Então, no longo prazo, todo beta ele tenderia a 1. E aí eles fazem essa correção. O beta puro, calculado, mais esse fator de correção, e é o que eles divulgam, tá? Só que tem que lembrar que eles usam 2 anos e dados semanais. E aí isso é outro problema, utilizar um dado direto assim, né, do beta ajustado. Com a questão de periodicidade, né, um dado semanal aplicando num dado anual. Bem, existe também a ideia do beta total, de acordo com o Damodaran, que é um beta utilizado quando a empresa ela está 100%, né, não diversificada aqui, certo? E é uma correção, então, aplicada ao beta do mercado pela correlação entre a ação e o próprio mercado, tá? Isso também, então, vai ter essa forma aqui de equação, beta sobre a raiz da correlação, que é o meu coeficiente de determinação, que tem a cara de R ao quadrado, né? E isso é igual ao desvio padrão da ação ou da empresa, né, sobre o desvio padrão de mercado, ok? Então, isso vai ser útil, ó, quando eu tiver que calcular um custo de capital de uma empresa privada em que o proprietário não é diversificado, certo? Isso vai acontecer bastante com empresas fechadas, empresas pequenas. Outra questão que o Damodaran faz é a questão da extensão, a periodicidade e a proxy de marketing de mercado que ele utiliza, tá? Então,
Para as empresas dos Estados Unidos, ele utiliza dados de 5 anos, tá? Com a empresa, se a empresa for listada, né? Nesse período. Se os dados estiverem disponíveis por um período menor e maior do que 2 anos, então ele estima o beta. Mas agora, se for menor do que 2, o beta não é estimado. Tá? Então, também usa dados semanais, e o interessante, a proxy que ele utiliza é a NICE Composite, e não o SP500 que a gente vê nos exemplos do próprio livro do Damorada. Tá? Todas as empresas dos demais países que não são dos Estados Unidos, ele utiliza uma combinação de 2/3 do beta de 2 anos e 1/3 do beta de 5 anos, tá? Também utiliza dados semanais e utiliza daí o índice local, geralmente aquele publicado, né, no mercado, como o CAC na França, o Sensex na Índia e a Bovespa no Brasil, tá? Se os betas de regressão de 5 anos estiverem faltando, então ele vai utilizar um beta igual a 1 para poder compor o cálculo, tá? E também faz uma verificação agregada para garantir que a média global de todas as empresas esteja também próximas de 1, tá? Outro detalhe, o Damorada, ele corrige o beta que ele calcula pelo caixa da empresa, porque o caixa tem beta 0, como está aqui colocado. Tá? Então, ele não possui beta. Portanto, ele vai fazer uma redução do valor existente lá no DRE de caixa sobre o valor da empresa, né? Então, aqui eu tenho o valor de caixa sobre o valor da empresa. A gente tem como corrigir o beta. E o que ele divulga como sendo mais correto é a gente utilizar um beta médio de 5 anos. Ou seja, eu tenho que calcular o beta, agora 2023, eu tenho o beta de 2022, tá? O beta de 2021, 2020, 2019, 2018. Então, fechando 5 anos, né, de beta, tá? Fazendo uma média. Se a gente observar, isso acaba cobrindo, então, um total de 10 anos, o mesmo prazo utilizado nos T-bonds, certo? Então, são feitos 5 regressões, pulando sempre ou avançando sempre um ano, tá? E essas 5 regressões consideram uma extensão de 5 anos, tá? E uma periodicidade semanal, conforme a gente colocou, certo? Outro modelo utilizado, bastante utilizado, é o modelo do Stulls, de 84, que considera que o mercado ele é globalizado. Então, um investidor inteligente, né, um grande investidor, ele não vai atuar só no Brasil, né? Ele avalia o mercado como um todo, o mundo. Tá? Então, ele vai achar uma taxa livre de risco global, ele vai achar um retorno médio global, né, de mercado global, para daí calcular o beta, seja de uma ação aqui no Brasil ou lá no Vietnã, né, ou qualquer outro país. Agora, existem autores que defendem que não, que tem que ser usado o modelo local, tá? Porque tem empresas que não são sujeitas, né, a outros países, especialmente países fechados, protegidos, né? Já se fala que até o Brasil já está sofrendo com isso, por exemplo, a questão da comunicação, da informação, né? Já é um país que tem bastante restrição à informação. Então, isso gera maiores riscos, né, de crises políticas, que é o caso do Brasil, de expropriação de ativos por parte do governo, já parece que tudo reflete o Brasil, né? Risco inflacionário, puxa, de novo Brasil. Ó, risco de liquidez, puxa, de novo. Risco cambial, pô, tá lá nas alturas o dólar, né?
Risco de default do governo da calote, nós já fizemos isso. Então, aí, de acordo com esses autores, o ideal seria usar um risco livre local, uma taxa livre de risco local, né? Um risco de mercado local, tá? E somar esse risco de mercado local um country risk premium, tá? Outro modelo que é bastante comum é o modelo de Bodnar, Dumas e Martson, em que é um meio termo, a empresa não é nem fechada, não está nem em mercado fechado, nem perfeitamente globalizado. E eles dizem que isso se adequa aos mercados emergentes. Então, apresenta esse modelo aqui, que eu tenho um beta global, então eu tenho dois beta, um beta 1 e tenho aqui um beta 2, né, tá? Considerando os dois. O da Moradan, então, é o considerado o atual, né, o principal guru da área de valuation. Eu já havia apresentado na aula passada, tem 3 abordagens, e isso acaba alterando o cálculo do F, né, do beta, porque ele vai calcular sempre utilizando um mercado maduro, tá? Então, para ele, não interessa os mercados emergentes, ele vai pegar o mercado maduro sempre. Quem é mercado maduro? Mercado americano, né? Mercado australiano, canadense, né? Para calcular o beta. As outras variáveis a gente comentou já bastante em aulas passadas, né? Hoje o papo é beta. Então, tem um modelo do Ramadá que é o que o Damoradan usa para chegar na aplicação do beta, tá? Esse modelo do Ramadá de 69, 4 anos depois, né, do Lintner e Sharp, que ele calcula beta, o chamado beta desalavancado, tá? Que considera a natureza do produto ou serviço oferecido por uma empresa, considera a alavancagem operacional da empresa e a alavancagem financeira. Então, existem 2 alavancagens. E esse é outro problema que a gente enxerga, mesmo no pessoal experiente, certificado, né, trabalhando às vezes em agências financeiras, consideram somente o alavancagem financeira. E a alavancagem operacional, cadê, né? Sumiu da equação, mas as recomendações continuam para o mercado, né? Tá? Então, isso tem implicações, ó. Empresas cíclicas devem ter betas mais altos que empresas não cíclicas. A empresa, ó, de bens de luxo devem ter betas mais altos do que betas baixos, betas básicos. Empresas de bens de serviços, ó, de alto preço, devem ter betas mais altos do que empresas de bens de baixo preço, tá? E empresas de crescimento também, ó, devem ter betas mais altos, tá? Então, isso são várias implicações da natureza do produto. Tem implicações também operacionais, ó. Empresas com altas necessidades de infraestrutura devem ter betas mais altos do que empresas de custos flexíveis, tá? Também empresas menores devem ter betas mais altos do que empresas maiores. Então, uma empresa menor tem que ter um beta mais alto. E empresas jovens também devem ter beta mais alto do que empresas maduras, né? A implicação financeira, né? Empresas altamente alavancadas também devem ter betas mais altos do que empresas com menos dívidas. Então, a gente olhando o balanço patrimonial, olhando a realidade, quem conhece, quem sabe a teoria, você já tira, só de olhar a empresa, vários insights do que está acontecendo por detrás daquela empresa, se ela é um bom negócio ou não, né? O modelo do Ramadá, portanto, ele inclui essa ideia de beta desalavancado e alavancado, que considera a relação de debt equity, ou de dívida e de patrimônio líquido, tá? E isso mensura, então, a gente mensura o risco econômico e o risco financeiro, que é dado pela alavancagem, né? Como empréstimos em bancos, né? Também a parte de comercial, né? E então o beta alavancado, ele vai envolver tanto
o meu risco econômico quanto o risco financeiro. Já o beta desalavancado, ele vai ignorar essa parte aqui, né? Ele vai excluir a relação de dívida e de equity, considerando que a empresa ela é dona 100% da atividade e, portanto, só tem risco econômico, né, de mercado, do concorrente, de tecnologia, de regulação e de crédito, tá? Esse modelo, ele é aplicado, o modelo do Ramadã, no modelo bottom-up pelo próprio da Moradã, né? E tem vários passos aqui, ó, step 1, 2, 3, 4, 5, né? Para ser executado, tá? À medida que aumenta a alavancagem da empresa, olha o que que acontece, ó. Se ela é 100%, ó, eu tenho aqui um exemplo beta 0,51. O efeito da alavancagem é zero. À medida que aumenta a participação de passivo, olha o efeito que eu tenho sobre a alavancagem. Ela vai saltar, né, de 0,5 para 3,48, ou seja, quanto mais endividada a empresa, maior o beta, né? E aí a gente tem que voltar lá para aquele nosso dado inicial do Security Market Line, que mostra as empresas com alto beta, né, acima do D1, tendo uma alta performance de mercado, né, em relação ao mercado. Então, se o mercado tiver um retorno de 1%, a empresa tem 3,48% de retorno, né? Então, um mercado bullish, né, ela cresce mais rápido do que o mercado. O mercado bearish de queda, ela vai ter uma queda mais acentuada do que o mercado. Aqui no português, então, as etapas, ó, eu tenho que encontrar o negócio em que a empresa opera. Ah, é uma empresa de celulose. Então tá, então eu tenho, esse é o meu mercado, é celulose. Eu vou ter que conhecer todas as empresas que operam no mercado de celulose, tá? Que é o passo 2. Depois que eu identifiquei qual é o mercado. Ah, mas e se ela não opera só com celulose, ela tem outro mercado? Sei lá, qualquer outra coisa, mineração. Então, ela tem dois mercados. Aí eu tenho que olhar qual a fatia de mineração, qual é a fatia de celulose, e eu vou ter o cálculo de dois betas, né? E vou ter que fazer uma ponderação de cada mercado depois, ó. Então, eu vou ter que estimar quanto o valor da empresa obtém de cada um dos diferentes negócios. Calcular um beta ponderado. E aí calcular o beta alavancado, né? Da empresa, considerando a dívida sobre patrimônio, a relação de dívidas sobre patrimônio e o benefício fiscal da dívida. Então, aqui um passo a passo, ó, eu tenho a estimativa do beta alavancado financeiro, né, que é o beta desalavancado, então, da empresa, vai ser o somatório dos betas desalavancados, né, de cada setor que ela trabalha, vezes o valor da produção de cada setor, quanto representa na receita cada setor para a empresa. E aí eu vou ter um beta médio ponderado, né? O beta alavancado financeiro vai se considerar, então, o ganho de imposto e mais a relação de dívida, né? Se a empresa atua somente em um setor, aí vai acontecer do beta desalavancado da empresa ser igual ao beta desalavancado do setor. E isso é outro problema, já vi em vários trabalhos o pessoal, e aí o pessoal começa a reduzir os pontos, né? Vai numa competição. Ah, quais foram as premissas que você. Ah, nós utilizamos o beta do setor. Tá. Mas isso se a empresa só tem um setor. E se ela tiver mais de um, né? Já não é uma premissa equivocada. E aí o pessoal começa a cortar, a podar, né? Quem é que vai para as cabeças e quem não vai. O outro é o beta alavancado, então o operacional. Muito trabalho, inclusive pessoal profissional ignora e às vezes até não conhece, né, desconhece o beta alavancado operacional, que a gente tem que corrigir pelo custo fixo e o custo variável do setor, tá? E se tiver mais de um setor, eu tenho que corrigir para cada setor, tá? Para achar o beta operacional
da empresa. E a mesma forma, se a empresa operar em só um único setor, então o beta desalavancado operacional da empresa vai ser o beta operacional da empresa, tá? E tem o efeito conjunto de alavancagem financeira e operacional. E lá com o Rômulo, vocês vão ver em análise em fundamentalista, né? A parte de alavancagem, o que é alavancagem financeira, o que é alavancagem operacional, o que é alavancagem total numa empresa. E no beta isso também se repete, né? Numa alavancagem total, a gente tem o beta desalavancado da empresa, né? Vezes a alavancagem operacional, que considera a relação de custo fixo e variável de uma empresa, e o nível de dívida da empresa, tá? Vamos tentar mostrar isso aqui com um exemplo. Ó, aqui tem um exemplo de uma empresa de sapatos, né? A Van Shoes, lá de 2001. Então, um exemplo antigo. Então, todas as empresas concorrentes dela no setor, então, uma empresa americana, né? A Barry, a Brown, a Candy, todas, ó. A Reebok, a Nike, certo? Tem alguns nomes que a gente conhece aqui. E os betas delas calculados. Todos os betas delas calculados. E tem a relação de dívida e patrimônio líquido que cada uma delas tinham na época, tá? Qual era a taxa de imposto real que cada um recolhia? Esse é outro problema. A maioria de nós usa um valor 34% como um valor mágico que apareceu para nós, né? Mas na verdade acontece as variações. Tem empresas que pagam mais tributos, tem empresas que pagam menos tributos, né? Olha aqui, ó. 0% de tributação, como é o caso da Welco. E aí eu tenho que conhecer os dados reais da empresa, né? E qual é a relação de custos fixos e variáveis? Então eu tenho que ir lá no DRE, né, demonstrativo de resultado de exercício, e refazer essa relação de custos fixos e variáveis para poder incorporar também o meu beta operacional, tá? Para daí achar o valor do meu beta da empresa. Aqui no caso da Van Shoes, deu 0,50, tá? Então, o meu beta desalavancado, né, do setor, ele vai ser o beta alavancado do setor, que é uma média simples aqui, tá? 0,79. Tem a média de impostos, 0,25. E tem a média de débito equity do setor. Então, tem aqui o beta desalavancado do setor. Muita gente usa direto esse beta aqui, né, como sendo da empresa. Então, começa bem, mas não termina bem, né? O beta da alavancagem financeira, então, ele, portanto, eu vou ter que considerar todos os setores fazendo uma média ponderada, né? Nesse exemplo, essa empresa só opera nesse setor, tá? Então, o beta alavancado da Van Shoes, ela vai ser o beta desalavancado do setor, porque só opera num único setor, vezes o tributo que ela paga, isso aqui eu tenho que conhecer do DRE dela, né? E vezes o débito to equity que ela está atualmente operando lá, olhando no demonstrativo financeiro, aí eu tenho o beta alavancado financeiro. Mas eu também tenho que calcular o operacional. Então, eu tenho que achar qual é a relação custo fixo, custo variável do setor, tá? Para achar o beta operacional do setor e aí calcular o beta operacional da Van Shoes, que nesse caso é 0,46, e então combinar os dois efeitos, do beta operacional e o beta financeiro, para achar o beta total, né, que nesse caso 0,4981 ou 0,50. Ou seja, de acordo com da Moradã e toda a ciência, né, o modelo mais acertado não é aplicar um cálculo de um beta de uma única empresa. Eu tenho que fazer de todo o mercado em que a empresa trabalha, né? Então eu tenho que varrer todos os setores que ela trabalha. E normalmente grandes empresas não operam só num único setor. Nesse exemplo aqui de calçados, ela opera só esse setor, né? Mas eu ainda tenho que combinar o efeito do custo fixo e custo variável para achar a alavancagem
total. E muito pouca gente a gente enxerga fazendo isso, né? Nas boutiques financeiras que a gente encontra aí. Bom, ou se faz, não revela, né? Então, por que bottom-ups? Por que eu faço assim e não aplicar direto? Devo fazer assim, né, de acordo com o da Moradan? Porque por causa do erro padrão, né? O erro padrão ó, de beta bottom-up será significativamente menor, né, do que os betas de uma única regressão que eu fizer de uma única empresa, tá? Porque eu vou ter o erro padrão médio entre os betas sobre o número de empresas na amostra, né? Isso cai sensivelmente o erro padrão. E também o beta, bottom-up, ele pode ser ajustado para refletir o mix de negócio da empresa, né? E também a alavancagem, coisa que o beta puro não contempla, tá? E os betas calculados direto ali pela forma estatística, pura e simplesmente, eles só vão refletir o passado e não o momento da empresa. Outra vantagem, ó, que os betas bottom-up, quando não tem preços históricos, quando eu tenho uma empresa nova e ela não tem dados históricos, pela forma tradicional não consigo calcular o beta. Mas usando o bottom-up, eu posso facilmente, tá, achar o beta da empresa usando os dados setoriais, né, e fazendo essa estimativa com beta desalavancado, tá? Essa é a grande vantagem. Bom, aqui para frente nós temos exemplos da Embraer, de como é que se faz isso de aplicação. Então, tá a questão dos negócios que ela tem, um exemplo numérico, o beta desalavancado, a taxa de dívida e qual é o valor do beta alavancado, tá? De como ele que é obtido. Outro exemplo aqui, tá? A empresa SAP, ó, que tem vários negócios. A SAP R3, né, que é uma empresa de informática na parte de gestão de empresas, né, com softwares de gestão de empresa, alemã, tem mais de 40 mil programadores pelo mundo, e aí ela opera em mais de um setor, ela opera em software, em consultoria, em treinamento. Então, para cada um desses valores, ela tem uma representatividade de receita, né? Então, eu preciso realizar um cálculo de peso, né, de valor da empresa por vendas para chegar ao beta desalavancado de cada setor e aí achar um valor, né, médio de beta alavancado, considerando o peso de cada negócio, tá, que eu havia mencionado antes. Então, em resumo, o beta histórico fundamental é a forma da gente calcular, é esse aqui, né? Y igual a mais BX, tá? O beta CAPM, Capital Asset Price Model, lá do Prêmio Nobel Sharpe e Lintner, usado pela metodologia bottom-up. O modelo do Ramada, né, que considera a questão da alavancagem financeira, e depois o da Moradan incorpora a alavancagem operacional para chegar à alavancagem total, né? Como aqui está um passo a passo, para facilitar no bottom-up, né? Identificar o negócio da empresa, encontrar outras empresas negociadas publicamente, emitir o beta médio não alavancado. Aí tem observações aqui, ó, como a questão do caixa, se a empresa tem um caixa muito além do operacional, né? O caixa não tem beta, o beta dele é zero, está aqui embaixo ó, sendo indicado, ó, o beta zero. Quando eu tenho caixa, então eu tenho que ainda fazer um ajuste em relação ao meu caixa do meu beta, estimar o beta não alavancado para a empresa analisada, o financeiro, o operacional, e aí sim eu chego no beta total, esse aqui seria o mais quente, o mais adequado,
para uma análise mais correta, né, de mercado, incorporando todo o cenário da empresa, tá? Existem betas de contabilidade, como lá no início da aula eu falei, né, mas tem problemas como a parte de erro padrão que foi mencionado, né, mas eu posso calcular também, considerando a variação do lucro da empresa e os ganhos de mercado, ó, do CAPM, o alfa e um beta, tá? As falhas é o erro padrão, tá? Os índices, falha no índice de mercado, que pode estar sendo incorporado, e incapacidade ó, da regressão refletir mudanças no negócio e no risco financeiro, porque não considera alavancagem, né? Mas também tem gente que usa, tá? Então, se você não gosta de betas, né? Tem gente que não usa, e aí pega e bota lá, o valor do beta é igual a 1. Pronto, é do mercado, né? Então, existem muitos investidores que inerentemente suspeitam sobre o beta como medida de risco, embora as razões para a suspeita variam, tá? Se você não gosta do beta, use outra medida de risco relativo. Se eu estou usando beta igual a 1 e não estou fazendo nenhuma correção, eu estou dizendo que o risco é zero, né? O risco é igual ao do mercado, pura e simplesmente, tá? Não existe risco do negócio. Aqui está uma orientação simples, ó. Se você não gosta de betas, porque eles são diferentes, use a média do setor, né, ou betas ascendentes. Se você não gosta porque acha que deveria medir o risco total e não o risco de mercado, ó, use o desvio padrão relativo. Então você pode usar desvio padrão como uma medida de risco e não o beta, tá? Como é o caso lá do modelo capital da linha de mercado de títulos, né? Capital Market Line. Se você não gosta de betas, ó, são baseados nos preços das ações, então você pode procurar o valor intrínseco por medidas contábeis, tá? Pode obter também uma medida de risco relativo, né? E se você não gosta, também pode usar, ó, variáveis qualitativas, como qualidade da gestão, né? Que são variáveis que refletem melhor os fluxos de caixa da empresa. Mas daí a gente tem que ter muito conhecimento da empresa, né? Qualitativamente. Para não ficar só na teoria, encerrando a aula, eu fiz um print de uma lâmina. Aqui nessa lâmina tem os links. Esse aqui é uma planilha que foi feita pela Saire, lá da Cirela, né, que é uma empresa da área de incorporação e construção de imóveis, com sede em São Paulo, que está presente em 16 estados no Brasil, Argentina e Uruguai. Ó, então ela já está operando em mais de um mercado. Se está operando em mais de um mercado, eu vou ter que fazer uma análise de contribuição de risco de cada país, né, para chegar ao meu custo de capital próprio, né? Então, o que eu fiz? Eu me dei o trabalho de colocar aqui A, B, C, D, em ordem alfabética, na sequência, passo a passo. Tá todas as aulas, né? O cálculo do risco free, do beta desalavancado, a relação de dívida equity, o beta alavancado, prêmio de risco, risco país, né? E da onde sai cada um dos itens. E com algumas dicas aqui, ó, tá? Como poderia ser calculada a proporção de negócio em cada país. Eu não fiz aqui, mas pode ser feito. Só não ia caber, né, na lâmina, ela fica muito grande aqui, né, e as letras pequenas. Tem também os links, ó, para onde saem os valores, da onde a gente tira, lá da planilha da Moradan, que eles têm um exército fazendo esses cálculos, né? Um monte de gente, de estudante fazendo mestrado, doutorado, estudando, produzindo, e aí vão alimentando essas bolsistas, né? Alimentando essas planilhas com informações, tá? Do lado tá a relação de equação, como é que é, ó. Aqui, por exemplo, o beta alavancado, ó, que considera a relação de débito e equity e a questão do beneficiamento fiscal, né? Então, a gente consegue calcular o CAE, o custo de capital próprio, né? Também tem uma visão aqui já geral de como a gente calcula o custo da dívida, né?
Eu posso usar dados reais, como está aqui sendo colocado, a taxa de TJLP, TR, poupança, IPCA, Selic, né? E então eu vou achar um custo médio ponderado de capital de dívida, tá? Considerando essas variáveis. Aqui tá as fórmulas, as equações para vocês darem uma olhada, e aí tem que chegar nesse valor do VAC final, né? A relação de dívida e equity da empresa, 92% de patrimônio líquido e 8% de dívida, tá? Essa era a aula de hoje. Aqui tá as referências bibliográficas principais, né, dos livros e também os principais artigos que renderam o prêmio Nobel ou menção, né, a essa construção teórica até hoje. Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta. Teria alguma forma de estimar um beta de uma empresa pequena, de uma empresa local, se eu estivesse tentando fazer o valuation, sei lá, de uma padaria, de alguma coisa assim? Bottom up, né? Então, como você não tem histórico, não tem dados dela, né, é pequena, então você parte de uma análise do setor. Aí, obviamente, você tem que fazer aquele passo a passo do bottom up, né? Tem que conhecer todas as padarias do mercado maduro, né? Aí achar o beta desalavancado do mercado maduro, conhecer a relação de custo fixo, custo variável do setor, conhecer daí da sua padaria, né? O custo fixo e custo variável da sua padaria, e aí você vai conseguir chegar a um beta, né? Considerando tanto a alavancagem financeira quanto a alavancagem operacional. Você vai ter que saber da sua padaria lá, né? Qual é a relação de dívida e patrimônio líquido dela, né? Para chegar num beta adequado, né? Claro que para chegar ao cair o custo de capital, depois você ainda vai ter que incorporar outras variáveis, como a padaria está no Brasil, então tem o risco país, né? A padaria tem problema de tamanho, né? Então eu estou pegando uma padaria que é diminuta, é pequena em relação às que existem no mercado maduro de capital aberto, né? Então tem o risco de tamanho, que eu tenho que incorporar nesse risco de tamanho. E aí existem empresas especializadas que fazem cálculos de risco tamanho, né? Nós mencionamos na aula passada, tá? Mas a minha também, né? A minha não foi estudada, então eu vou ter um problema, que vou ter que pesquisar como calcular o risco dessa padaria, talvez por analogia de outra empresa que tem o mesmo tamanho em outra cidade, né? Nos Estados Unidos para mensurar esse problema de tamanho, né? Mais ou menos por aí, mas é possível sim, tá? Chegar a um beta e chegar a um Caim. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, essa era a aula, né? Muito obrigado. Valeu, Valeu, Alexandre. Até o próximo sábado aí. se Deus quiser. Tá liberado.